Ok, então, bom dia outra vez, tudo certo? Tá? Agora a gente vai trabalhar a questão do ensino religioso, certo? Nas últimas aulas, a gente tem visto a questão do confucionismo, certo? A questão do budismo, né? Nas religiões principalmente orientais, ok? Hoje, a gente vai entrar no assunto, finalmente, da diversidade religiosa no Brasil, ok? Aqui no Brasil, a diversidade, as diferenças religiosas que existem aqui no Brasil, tá? Antes disso, porém, né, eu separei para vocês um outro vídeo bem bacana, tá? Sobre a questão dos símbolos religiosos, tá? Para a gente poder entender melhor os símbolos das principais religiões do mundo, certo? Neste vídeo, nós temos 4 símbolos, certo? 4 símbolos específicos. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tá? E o confucionismo ou taoísmo que nós vimos na última aula. A gente vai se dedicar hoje especialmente aos símbolos, certo? Aí, na sequência, a gente vai trabalhar a questão da diversidade religiosa no Brasil inteiro, certo? Quais são as principais religiões do Brasil, os seus representantes, aquela coisa toda, certo? Ok, meus queridos? Então tá, eu vou compartilhar com vocês de novo, né? ah, a tela ali dos símbolos religiosos, tá? Então vamos lá. Aguentem aí. A guia. Tudo certo? Então vamos lá, meus queridos, fiquem atentos, tá? E vamos ver as imagens ao redor, que são muito bacanas, né? As imagens dos países, enfim, que praticam essas religiões específicas, tá? Vamos lá, vamos acompanhar juntos. Os mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte, e segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra. O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo. O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano.
A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência às 5 pontas da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A Estrela de Davi. A Estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo, presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica. O escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial, e a partir do século XVII, a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior. Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Às vezes nos deparamos com símbolos religiosos que tornaram tão pouco. Ok, pessoal? Então, assim, ó, vocês puderam ver aí que nenhum símbolo, na verdade, nenhum símbolo religioso, ele é apenas um símbolo por si, tá? Todo símbolo tem por trás de si uma série de significados importantes, certo? Dentro do Brasil, a gente vai começar a adentrar a diversidade religiosa no Brasil, tá? Dentro do Brasil, o principal símbolo dos que aparecem ali, né? São dois, na verdade, né? É o peixe e o crucifixo, certo? São os principais símbolos que aparecem ali naquele vídeo que nós vimos, certo? Principalmente no Brasil, tá? Há várias vertentes do cristianismo, ok? Estes outros símbolos que nós vimos é mais uma questão de curiosidade mesmo, mas nós temos que entender o seguinte, né? Embora no Brasil eles não sejam tão populares, tá? Assim, a gente não tem um grande número, por exemplo, de muçulmanos ou de taoístas ou de judeus, enfim, né? Embora no Brasil
a principal religião seja o cristianismo, isto não quer dizer, tá, que não haja representantes dessas outras religiões no Brasil, tampouco que o cristianismo seja absoluto no mundo todo, tá? Não é, né? Dependendo dos países, tá? A maioria são de outras confissões, de outras religiões, tá? É o caso específico, por exemplo, dos países árabes, onde a maioria das pessoas são muçulmanas, islâmicas, e acabam adotando aquele símbolo que nós vimos, que é o da lua crescente e da estrela, certo? Que é bem comum nas bandeiras dos países muçulmanos, árabes e islâmicos. Ok, meus queridos? O único país onde a maioria da população é judia, ou seja, né, de judeus, é Israel, certo? Israel é um país eminentemente judeu, tanto que o símbolo do judaísmo está na bandeira de Israel, ok? Por outro lado, Israel acaba sendo a terra santa para as três religiões que aparecem ali, as três maiores, tá? Que são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, certo? Acaba sendo uma terra específica com muita importância simbólica e religiosa para essas três religiões. Mas isso nós veremos num momento específico, quando nós estudarmos especificamente Israel, Jerusalém e seus arredores. Certo, meus queridos? Ok? Então, na questão do ensino religioso, seria basicamente isso, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, me informem. Do contrário, a gente vai partir para as atividades que eu vou colocar para vocês no grupo, tá bom? E aí,